Já sabe como refrescar as suas ideias na nova temporada? Esta primavera faça upgrade à sua lista de podcasts. Fique sempre à frente da história e garanta hoje acesso antecipado aos Podcast Plus do Observador. Agora, com 20€ de desconto. Assine em observador.pt. Está na hora de mais um E o Campeão é, todos os dias aqui na Rádio Observador. Já sabe que analisamos e damos notas de 0 a 20 aos principais protagonistas do mundo do desporto. Analisamos também a atualidade desportiva e hoje para isso juntam-se a mim a Mariana Fernandes, o Pedro Henriques, o Gabriel Alves e também o João Castro. Bom dia, como estão? Olha, eu estou bem. Olá, bom dia. Ainda bem, Gabriel, isso é que é preciso. Bom dia a Estou todos. bem, com o tempo cinzento, muito. Chuva não para. Chove mais. Mas olha, chove menos, outras vezes, não é? Isto vai... faz parte. Assim como com o nublado. Mas já chega um bocadinho também. Eu já sinto um bocadinho falta de... Bem, vamos deixar a meteorologia para outra altura. Vamos falar de Benfica e também de Rio Ave, por conta os encarnados foram a Vila do Conde, ao Estádio dos Arcos, com uma vitória um pouco sofrida em alguns momentos do jogo, noutros um bocadinho mais superior, sendo que o Benfica faz uma primeira parte de grande categoria e depois na segunda parte foi aguenta coração. Vamos começar por ti, Mariana Fernandes. Vimos um Benfica fazer uma das melhores primeiras partes da época, frente ao Rio Ave. Não saiu ao intervalo a vencer por 3-4-0 porque não calhou, por muito pouco acerto em termos ofensivos, mas também por uma boa exibição do guarda-redes mista. E depois, na segunda parte, temos aquele momento em que o Rio Ave consegue empatar e o Benfica logo a seguir a reagir bem. Apesar de tudo, achas que foi uma das melhores exibições do Benfica nesta era, pelo menos Bruno Lage, apesar daquele susto? Sim, por um motivo. Ou seja, nós já tivemos jogos do Benfica, muitos jogos do Benfica, em que o Benfica era muito superior na primeira parte e depois caía a pique na segunda e permitia essa reação por parte do adversário. Ou seja, e não tem sido só o Benfica esta época. Sim, a verdade é essa. Muitas vezes. Não era propriamente uma coisa que fosse... Ou seja, que acontecesse aos adversários ou que fosse por algum acaso do destino, digamos assim. Era uma quebra de rendimento clara e consistente e continuada por parte do Benfica na segunda parte, por achar que já tinha o jogo controlado, que depois fazia com que as equipas adversárias obviamente acreditassem que ainda podiam chegar a algum lado. O que se passou ontem não foi bem isso. Ou seja, o Benfica faz uma grande primeira parte, poderia ter ido para o intervalo a ganhar por vários golos de diferença, só não vai por falta de eficácia. O Rio Ave não faz nada. Na primeira parte mal passa do meio campo. Portanto, é o amasso total. Chega ao 2-0 de grande penalidade no início da segunda parte. E mesmo aí não se vê um Benfica a achar que o jogo já está resolvido, a baixar as linhas, a baixar demasiado, a permitir posse de bola ao adversário. Claro que baixou um bocadinho, claro que o Rio Ave acreditou, principalmente sempre através do Clayton. Foi um jogo muito ingrato por parte do Clayton, que tenta muito, faz muito, chega a marcar um gol e depois acaba expulso já nos descontos. E notou-se que a expulsão já era de quem estava emocionalmente... Sim, completamente. O que acontece ao Benfica é aquele livre direto. É aquele livre direto que já é um erro a falta de existir naquele sítio. Aquele livre direto acontece, há um desvio em Pavlidis e a partir daí sim o Benfica perde um bocadinho o norte, que culmina obviamente naquele erro colossal do Florentino que dá o 2-2. Certo. Mas não foi propriamente uma quebra de rendimento ou uma má exibição do Benfica na segunda parte. Foi aquele azar do Pavlidis do Benfica enquanto coletivo que acabou por atirar o Rio Ave para dentro do jogo quando estava completamente fora dele e fora do resultado final. Portanto, acho que apesar de tudo foi um jogo diferente, acho que foi uma ótima primeira parte por parte do Benfica. Bruno Lage acaba por conseguir ganhar o jogo e na altura se calhar nem era essa a sua intenção, com aquelas 3 substituições que faz mesmo antes de sofrer o 2-2. O Belotti cria praticamente a transição ofensiva, o Aktürkoğlu marca o golo e mesmo o Renato é ele que consegue ali segurar as pontas do meio campo e garantir que o Benfica não perdia o meio campo depois de ter chegado ao 3-2. Portanto, mesmo com Bruno Lage, eu acredito naquela altura a tentar resguardar aquela vantagem, a tentar gerir o resultado, acaba por conseguir depois recuperar novamente os 3 pontos com as 3 substituições que faz. Portanto, são 3 pontos importantíssimos. Voltamos sempre àquela questão. Estamos a entrar numa fase decisiva do campeonato. Claro. São 3 pontos importantíssimos para o Benfica. Não deixar aqui de estar teoricamente igualado ao Sporting com um jogo em atraso. E principalmente antes desta pausa das seleções, ou seja, o Benfica partia, e falamos sempre disso, partia para esta pausa das seleções em que não há competição, a marinar num potencial empate. E nunca é bom ficar a marinar em algo que não é uma vitória.
Gabriel Alves, olhando para aquilo que foram as alterações de Bruno Lage, e até como dizia agora a Mariana, entram, por exemplo, Belotti e Aturkoglu têm uma ligação direta ao gol da vitória. Podemos dizer que ontem foi uma vitória do homem que até esteve para não ir a jogo, Bruno Lage, que esteve, devido a uma virose, quase a falhar a presença no banco de suplentes. Podemos dizer que Bruno Lage foi o grande vencedor do jogo de ontem? O Bruno Lage fez o seu papel, como qualquer treinador que está no banco faz. Daí até dar-lhe esse palco. Não, foi competente, foi capaz, soube ter a leitura em relação àquilo que se estava a passar, mas na minha opinião, tenho que dizer que o Rio Ave, que tinha o jogo, digamos, praticamente, portanto, quando faz o empate, que podia o controlar, foi goloso. E, portanto, acabou por perder o ponto. E o Benfica, que tem melhores jogadores, fez aquilo que é, a sua melhor capacidade, que é o futebol de transição. O Benfica é fortíssimo nisso, e com jogadores de grande gabarito, que é o caso do Aturkoglu, que regressou àquilo que é a boa forma, à saúde, vê-se na sua face, vê-se na sua expressão, e com um toque... Gabriel, ficamos a ouvir-te um bocadinho em piores condições, desde há alguns segundos, não sei se... E agora, estás-me a ouvir melhor outra vez? Já te ouço bem. Portanto, o Aturkoglu, para mim, faz um gol fabuloso, porque aquilo é de facto na minúcia, aquele toque, aquilo é de facto de talento. Portanto, assim, há habilidade, mas há muita técnica, há muito talento, há de facto muita saúde, digamos assim, por banda do futebolista turco. Portanto, fez o seu papel. Agora, eu não vou dar uma grande, enorme exibição ao Benfica, porque se não tens eficácia, está bem, pronto, projetas bem, mas não tens eficácia. Não posso dizer que é, de facto, uma magistral exibição. Não posso. Isso posso dizer do Barcelona, que está a perder por 2-0 no Metropolitano e vira o resultado para 4-2. Portanto, isso assim. Isso é que é uma magistral exibição, porque isso é tudo o que é bom e definição. João Castro, deixa-me aproveitar para te perguntar, e a Mariana até frisava aqui este ponto, que é o Benfica não é que propriamente tenha tirado o pé do acelerador na segunda parte, mas bastou sofrer um golo para de repente ficar uma equipa inquieta, uma equipa instável, uma equipa com medo de si própria, e culmina depois ali no erro de Florentino, que dá o golo do empate. Isto tem acontecido muito, não só com o Benfica, mas também com o Sporting, com o Porto, muitos erros individuais, muitas vantagens desperdiçadas, muitas segundas partes que são diferentes das primeiras. Os grandes estão, e pergunto a ti, porque és adepto do Sporting também, os grandes estão com muito medo de si próprio, com dúvidas de si próprios, mesmo em vantagem, notas isso? Bom dia. Não, o resultado 2-0 é sempre um resultado que mete as equipas em alerta quando sofrem um golo, porque as outras equipas começam a acreditar, os grandes não jogam sozinhos, e portanto não há uma disparidade. Há uma disparidade no jogo na primeira parte, aí sim o Benfica, e a Mariana resumiu bem, podia ter até, se calhar, ganho facilmente na primeira parte 3-0. É uma boa São 11 remates do Benfica na primeira parte contra 1. Sim. Agora, na segunda parte, deixa-me dizer que aqui tenho umas opiniões um bocado diferentes, porque o Benfica sofre o golo, e aí sim foi fortuito, o Rio Ave não tinha feito nada, aliás, o Rio Ave já contra o Sporting não fez nada em Vila do Conde, o Sporting ganhou 3-0, foi mais eficaz do que o Benfica em algumas partes do jogo e não deixou nada. Também o Rio Ave não tinha Cleiton nesse jogo, diga-se passagem, que é o melhor jogador vilacondense, mas depois o Rio Ave acredita, e há o erro de Florentino, há um erro técnico, que se ensina-se desde logo aos jovens a rodar o pescoço para ver quem é que está atrás, para ver o jogo antes de fazer aquela recepção em que ele vira-se para frente para o jogo, mas também há um erro coletivo que ninguém o avisa que há ali a pressão. E, portanto, ali alguém tem que o avisar para ele não ter aquele gesto técnico. Depois, eu acho que o Bruno Lage teve sorte nas substituições. Isto porquê? Teve sorte porque o Benfica faz a substituição antes do golo, e o Rio Ave comete um erro suicida, que é aquela pressão naquele lance com 7 homens nos últimos 35 metros do Benfica. Claro. E foi uma pressão completamente mal efetuada. Foi a ambição demais do Rio Ave, na tua opinião? Eu acho que empolgaram-se demais com o golo e foram para a frente, viram ali o Benfica a tocar uma bola ali atrás, ou um ataque do Rio Ave, e empolgaram-se. Eu acho que nem deram tempo ao Petit para organizar a equipa defensivamente para jogar com linhas baixas. Repara o seguinte, o Bruno Lage retira do campo o Cockchu, que era o jogador que mais confortável com bola. Vamos imaginar que o Rio Ave marca o 2-2 e recua completamente as linhas. Os jogadores não cometem aquele harakiri de irem 7 na pressão. E aliás, o Belotti roda muito bem e sai em transição, mas se o jogador do Rio Ave podia ter parado ali com uma falta técnica o contra-ataque. E portanto, se o Rio Ave
fosse defender mais atrás, como é até a panagem do Petit muitas vezes, logo após o golo, o Benfica iria perder o seu principal municiador, que é o Cockchu, o seu principal, se calhar, jogador que consegue bons passes, que organiza o jogo, e, portanto, ia ficar com uma equipa mais da transição e ia jogar contra um bloco baixo. E, portanto, teve a sorte do Rio Ave fazer aquele suicídio coletivo naquela jogada e, portanto, marcou em transição. Ou seja, o Benfica faz o 3-2 em transição. E, portanto, acho que correu, claro, com o mérito todo do Belotti a rodar, depois o mérito do Arthur Koglu, como a forma o Gabriel explicou muito bem no golo. E, portanto, acho que o Benfica teve sorte nesse momento. Caso contrário, se passasse ali 1, 2, 3 minutos e o Rio Ave organizasse defensivamente e fechasse, não quer dizer que o Benfica não marcasse, obviamente, num canto, uma bola parada, um cruzamento, mas eu acho que o Benfica ia ter muitas mais dificuldades sem o Pavlidis, sem o Cockchu, ia ter mais dificuldades e, portanto, acaba por ser uma vitória saborosa, justa do Benfica, diga-se, mas lá está, aqui a cronologia do tempo, do jogo, foi favorável ao Bruno Lage. Pedro Henriques, bem-vindo também. Bom dia. Bom dia, como estás? Tudo bem por aí? Opa, estou muito espantado com uma coisa ontem que aconteceu no jogo do Benfica. Então, conta-nos lá. Eu fui à meia maratona da EDP, fiz uma micro-ruptura muscular, tenho uma lesão aguda e estou sem conseguir correr e fico espantado como é que um jogador com uma lesão crónica consegue ser titular numa equipe e jogar 45 minutos. Não sei de quem é que falas, conta-nos lá. É algo que a medicina tem que explicar porque eu não sei. Pronto, é que uma lesão crónica é muito mais grave que uma aguda, a crónica permite jogar e a aguda não. Entretanto, a Federação já disse que se deveu tudo a um lapso linguístico de Roberto Martínez quanto a essa questão de Tomás Araújo, claro, é de quem estás a falar. Ficaste então muito surpreendido que ele ontem... Isso é que estás a dizer, eu não disse nada. Mas ficaste... Estou a falar da minha meia maratona da EDP. Claro. Então, mas ficaste surpreendido com, vamos pôr assim, com as escolhas de Bruno Lage para o 11 inicial de ontem, foi? Não fiquei, até porque bateu praticamente naquilo que nós tínhamos falado ontem. É só quis aqui lançar um bocadinho de confusão. Vamos ao jogo. Vamos ao jogo. Gindongo. Pôr um bocadinho picante, piripiri. Um bocadinho picante. Está sempre bem, sabe sempre bem. Já foi tudo muito bem explicadinho. Dizer que a anti-arbitragem também não foi uma situação, uma vez mais fácil. Eu acho que neste momento vivemos uma... Já agora aproveito para falar de arbitragem, não vou falar da parte técnica, porque já foi muito bem abordada aqui pelos três meus colegas, querido painel, para dizer o seguinte. Temos um penalti de televisão que o VAR não pode falhar, que é uma pisadela do Ndói ao Amdouni. Portanto, é um penalti daqueles de televisão. E quando digo pisadela, não é na ponta do pé, é pitons, sola, claramente pé direito no pé direito, faz com que o Amdouni caia naquela disputa de bola, que ele vai tentar tirar a bola ao guarda-redes, ou disputar a bola ao guarda-redes. É um penalti de televisão impossível para um árbitro. Eu dentro de campo não vi aquilo, digo já, só na televisão consegui ver e perceber. E depois temos outro lance, que também não pode passar ao crivo da arbitragem, que é o penalti sobre o Pavlidis é correto, portanto, há mesmo um toque, uma rasteira no pé do jogador do Benfica, do Pavlidis. A questão é que a jogada nasce de um empurrão, mas um empurrão não é medir intensidades, é um empurrão de duas mãos do António Silva no meio campo sobre o Cleiton que o tira da jogada. Certo. E, portanto, entre árbitro e VAR alguém tem que ver aquilo. E, portanto, neste caso concreto, e estamos à vontade até para falar, porque o Benfica é prejudicado, como também é prejudicado e beneficiado, nesta coisa que os adeptos gostam de dizer, que é prejudicado e beneficiado. E até o penalti poderia dar eventualmente um 2-0 e antes do 2-0 e, portanto, tudo poderia ser diferente. Não é isso que está em questão. Quando eu discuto sobre o ponto de vista de arbitragem, estou preocupado, efetivamente, com as questões. Eu e a Europa e o mundo andam muito preocupado com, e o Gabriel Alves tem trazido isto aqui a lume muitas vezes e bem, que é a questão da videoarbitragem, de quem está na videoarbitragem. Não é videoarbitragem, não é como diz o Presidente do Atlético de Madrid, que é, não é nada disso. Não é a técnica, nem a ferramenta, que é fantástica, nem todas as tecnologias estão ao serviço neste momento da arbitragem. É as pessoas que estão a operar e que, no meu ponto de vista, tem que haver aqui uma paragem que não é em Portugal, nem em Espanha, em França, é em todo lado. Paragem no sentido, não é paragem, não é para parar. Sim, uma reflexão, exato. E sobretudo para uniformizar, para padronizar e para mudar o protocolo, porque eu acho que na mudança do protocolo poderíamos encontrar a solução com uma coisa muito simples, que é para estes lances, sobretudo penalti e situações destas, porque o fora de jogo e tal está tudo mais ou menos, o cartão vermelho direto é só de vez em quando que acontece, sobretudo no penalti, que é aqui que está o maior problema. O protocolo tem que mudar na perspectiva de o árbitro poder ir ao monitor, independentemente do VAR ter esta coisa do claro e óbvio. Tem que se passar para a zona cinzenta. E se calhar, e termino com isto, aquilo que é o VAR Light,
que é a possibilidade dos treinadores poderem, como acontece noutras modalidades, handball, etc., poderem eles próprios gerar uma ida do árbitro ao monitor para verificar a jogada. Acho que faz todo o sentido. De resto, quando se falou do VAR em 2017 pela primeira vez, eu pensava que isso também ia estar, aliás, e estou a dizer isto à vontade porque respondeu ao meu terceiro livro, e no meu terceiro livro escrevi exatamente sobre esta questão. Eu acho que a questão do VAR Lite tem que ser, os treinadores têm que ter a possibilidade de poderem, por uma vez ou duas, eles próprios gerarem a ida do árbitro ao monitor, porque se estão o árbitro sempre à espera que o VAR diga, temos muitas situações de VAR com pouca ou com menos sensibilidade para determinadas situações e que não vão muitas vezes ao monitor. E o árbitro tem a certeza, por exemplo, se fosse ao monitor ver o pisão sobre o Amdouni, tinha visto e tinha dado, por exemplo, ponteira penal. Pedro, mas diz uma coisa e depois vamos diretamente para as notas de campeão, que em princípio não vamos ter mais tempo. Não sei se notas, eu e tu temos estado cada vez mais empenhados relativamente ao sem falta, temos estado quase todos os dias em contacto por causa disso, e aquilo que a impressão que passa é que nas últimas semanas não tem havido um sem falta em que o título não tenha sido faltou um penalti, golo mal assinalado, golo por anular, e essa impressão passa também para os adeptos, ou seja, daquilo que vemos. As redes sociais não são laboratório para nada, mas aquilo não é só cá. Sim. Claro, mas aquilo que se vê é que nesta reta final do campeonato a arbitragem tem, não sei se estarei a errar, mas tem errado muito. O que é que tu achas, Pedro? Sim, e em lances, e repara, e não estamos a falar, porque há aqueles lances eu vou dar um exemplo, o penalti do Max Araújo, que é assinalado e que o Sport faz o 2-1. Eu admito perfeitamente discussão nesse lance, entre ser falta ou ser o Max Araújo que, de certa forma, forçou, porque são lances de interpretação, e aí achemos que acertou, achemos que errou, são lances sempre difíceis e eu não critico a arbitragem com a decisão que toma aí. Claro. Agora, por exemplo, não me consigo perceber como é que o pisão, por exemplo, a falta também sobre o Max Araújo nesse jogo, que é um empurrão claro e óbvio ao Max Araújo, que daria também um penalti do Sporting. Este pisão sobre o Amdouni, por exemplo, são lances de televisão, eu não estou a culpar o árbitro, propriamente dito, porque eu andei lá dentro e errei com esse, porque não tinha a possibilidade de ver, e há lances que nos passam. Eu estou a falar em termos televisivos, e não estamos a falar de estar aqui meia hora ou um dia depois para tentar ir buscar uma imagem, estamos a ver no momento, e são lances que eu acho que tem muito a ver com esta questão da especialização da videoarbitragem e daquilo que tem que ser também a questão do protocolo. E claro que nesta ponta final, mais. Mas aqui a questão não é só a ponta final, é que estão a acontecer erros. E como diz o Gabriel Alves, e bem, e o Gabriel Alves é das pessoas que melhor conhecem neste momento o futebol espanhol, no meu ponto de vista, por razões óbvias, em Espanha então é trigo em farinha à parte. Sim, claro. Ora, vamos às notas de campeão. Ainda tínhamos aqui outros temas para abordar, mas não vamos ter tempo para isso, infelizmente. Hoje começa o estágio da seleção portuguesa, aqui com 2 baixas para Roberto Martínez, Bernardo Silva e também Nuno Tavares estão a tentar resolver problemas físicos. São 2 dúvidas de peso. Mais logo vamos estar também na conferência de imprensa de um jogador, ainda não sabemos qual é, mas vamos ter hoje o primeiro treino às 6 da tarde, com conferência de imprensa às 5, sendo que também, obviamente, destaque para a prestação de ontem de Bruno Fernandes, também Vitinha e João Neves no PSG, sendo que ontem tivemos também o Barcelona a ganhar ao Atleti num jogo louco. O Gabriel Alves já mencionou há pouco ao de Levi. Tivemos também a vitória da nossa seleção portuguesa, que está então no Europeu de Handball 2026, qualificada, mais um momento marcante. Já não há muitas palavras para descrever a equipa dos Heróis do Mar. Vamos às notas de campeão. Marina Fernandes, começo por ti. Quem é o teu campeão ou campeão do dia e que nota é que dás? Olha, eu partindo do princípio de que toda a gente vai falar sobre Bruno Fernandes, e Vitinha, e Nuno Mendes, e João Neves, e também sobre o Barcelona, e tentando fugir aqui sempre um bocadinho ao futebol, uma nota de 18 para o Marc Marquez no MotoGP, porque a verdade é que levamos 2 corridas no MotoGP, 2 vitórias no Marc Marquez, e quando se achava que era passado no motociclismo, ele mostra que continua a querer ser presente e futuro. Deixou a Honda, deu um passo atrás para ir para uma equipa satélite para conseguir este ano estar na equipa principal da Ducati. Tem a melhor moto, é certo, mas também tem mostrado que é o melhor piloto. Portanto, eu acho que com 2 corridas já quase dá para perceber que teremos Marquez mais uma vez a ser campeão do mundo no final. E vai daí, deste nota? Nota de inteligência, muito inteligente. Deu 18, claro. Um 18, sim senhor. Vai daqui uma nota também de melhoras e um forte abraço para o Miguel Oliveira, que está ainda também a tentar recuperar daquela queda difícil que deu. Ora, Gabriel Alves, quem é o teu campeão do dia ou campeão e que nota é que dás? Olha, tu tinhas projetado se o meio campo da seleção era Bruno Fernandes, Vitinha e João Neves. Sim, olha, depois de mais, digo isto, depois de mais um dia de ontem muito não marcado. Não faço a menor ideia, mas tenho a certeza, 98%, vou deixar 2, posso me enganar, que o João Félix e o António Silva são titulares.
Esses 3 não sei, mas Achas? esses 2 sim. Pois, não sei. Muito Mas bem. destes 2%, posso me enganar, pá. Pedro Espera aí. Henriques, temos aqui um candidato a ameaçar as tuas Tenho 2% previsões. para me Vamos enganar, ver. estás a perceber? Olha, meu campeão 20, Leo Messi. Mas que golo. Observadores, vão ao YouTube ver. Vão. Olha, deliciem-se, delirem, porque é de facto um golo maravilhoso. Quero deixar 17 para o senhor Hansi Flick, mas que treinador, hein? Isso é um treinador. E quero deixar 18 para aquele menino Lamine Yamal. Olha, o que é que vai ser este Lamine Yamal no futuro? Ui. Muita Uma vez curiosidade mais, para ver. decidiu tudo. Vamos ao João Castro. João, que é o teu campeão do dia, que nota dás? Olha, vou dar nota 20 ao Newcastle. 70 anos à espera de um título, num grande jogo contra o Liverpool, numa grande exibição, com um treinador que tem feito também um belo trabalho, mas ver aquelas imagens de famílias inteiras de Newcastle, avós, filhos, netos, tudo a festejar em conjunto por um título que já não viam e muitos nunca viram, foi realmente fantástico a final ao Wembley com o Liverpool. E dá uma nota negativa também para a questão do VAR e para a arbitragem, não por causa destes jogos da Primeira Liga, mas vejam o lance do Porto Leixões, Sim. quando o árbitro não marca o penalti numa posição Não que ele acha natural, normal. braço natural. Não natural, acho que foi inacreditável, mas pronto, deixo isso mais para o Pedro Henriques, mas acho que se deve realmente meditar um bocadinho sobre a arbitragem. Pedro Henriques, fechamos contigo, que é o teu campeão do dia ou campeão, que nota dás? Olha, peço às pessoas para irem recuperar aquilo que tu disseste antes de dizeres que ias passar as notas de campeão, porque tu resumiste tudo o que era para falar sobre hoje. Ou seja, o handball, o Vitinho, o Bruno Fernandes, o Neves, a lesão do Miguel Oliveira. É porque normalmente nós combinamos, o alinhamento vai ser este, e depois normalmente ficamos só por uma das coisas. Portanto, vou dar nota 18 ao André Maia, que basicamente resumiu tudo, e só mandar aqui uma mensagem para o Miguel Oliveira. Liga para o Tomás Araújo, que ele tem, certeza, o medicamento certo que vais recuperar no instante. Miguel Oliveira, tu com a queda recuperas no instante. É só tomar o mesmo medicamento que o Tomás Araújo toma. Eu acho que neste caso não vai ser suficiente, mas obrigado. Eu retribuo também com uma nota 18, já agora, para ti, Pedro, e para todos vocês, meus caros. Amanhã estamos de volta, como sempre, ao 12:30, para dar notas de 0 a 20 aos protagonistas do desporto. Um forte abraço e até amanhã.